Amém. Graças a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único digno de toda honra e toda glória. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário que você estiver vendo ou ouvindo este vídeo, essa mensagem. Deus possa abençoar você, sua família, todos os seus entes queridos, livrando de todo mal, de toda seta, repreendendo toda enfermidade, seja na garganta, no cérebro, nos órgãos internos e externos, no sangue, nos ossos, do alto da cabeça às plantas dos pés, repreendendo todo espírito de loucura que o diabo tem tentado colocar sobre a vida dos servos de Deus, mas está amarrado, está repreendido em o nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Deus. Bom, irmãos, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está em Mateus, o capítulo 27, a partir do versículo 45, que diz assim, Mateus 27, versículo 45. Ao meio-dia começou a escurecer e toda a terra ficou 3 horas na escuridão. Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Elai, Elai, lema sabactani. Essas palavras querem dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Algumas pessoas que estavam ali ouviram isso e disseram: ele está chamando Elias. Uma dessas pessoas correu e molhou uma esponja em vinho comum, pôs na ponta de um bastão e deu para Jesus beber. Mas outros disseram: esperem, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Aí Jesus deu outro grito forte e morreu. Então a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços, de cima até embaixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitas pessoas do povo de Deus que haviam morrido foram ressuscitados. Olha para você ver que tremendo, né? Mesmo quando Jesus morreu, muitos que já haviam morrido em Cristo Jesus foram ressuscitados. Mas eu quero pegar com você esse versículo 51. O que uma simples cortina, um simples véu rasgado ao meio tem a ver? O que isso tem a ver com a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Primeiro vamos dar uma passada lá atrás, na época de Moisés. Quando Deus mandava Moisés construir o tabernáculo, ele exigia que se colocasse uma cortina, né, da cor púrpura e escarlata, né, ou seja, azul e vermelha, para fazer separação entre a Arca da Aliança daquela época e o povo, porque a Arca da Aliança representava o próprio Deus, entendeu? E ali era um lugar santíssimo que somente os sacerdotes, né, poderiam pisar.
ou seja, entrar. Se algum outro entrasse, ele imediatamente era consumado, ele era destruído. Mas já na época de Jesus, o que tem isso a ver? O que tem isso a ver, irmãos, que mesmo quando Jesus veio à Terra, antes da sua morte, antes dele se entregar na cruz por mim e por você, nós que somos gentios, nós não tínhamos direito de obter a salvação. Você sabia disso? Mesmo quando Jesus veio à Terra, né? Jesus, nós só passamos a ter esse direito quando Jesus se sacrificou por mim e por você naquela cruz. Então, o significado dessa cortina significava o quê? A separação entre o povo gentil, que somos nós, e Deus. A partir do momento que esse véu foi rasgado ao meio com a morte do Senhor Jesus Cristo, nós passamos a obter, né, o direito de chegarmos até Deus sem intermédio de sacerdote, sem intermédio de sacrifícios e holocaustos. Você está entendendo? Os únicos naquela época que poderiam chegar-se até Deus, né, por meio de Jesus Cristo, eram os próprios apóstolos, porque eles andavam com Jesus. A multidão que seguia Jesus, não. Porque a multidão que seguia Jesus era o quê? Eles eram gentios, como eu e você, nós somos gentios. Porque o povo escolhido de Deus era o povo de Israel, né? Então, somente o povo de Israel, juntamente com os apóstolos, né, que andavam com Jesus, tinha esse direito. Os gentios não. Por isso que quando Jesus morreu, se sacrificou, essa cortina, esse véu foi rasgado ao meio, né? Para quê? Para que nós possamos ter o direito de nos achegarmos ao Pai Celestial, né? Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você está entendendo o porquê que esse véu foi rasgado? Lembrando que, irmãos, esse véu que foi rasgado, ele foi rasgado no segundo templo de Salomão. Muitas pessoas fazem confusão sobre isso. O primeiro templo que foi construído por Salomão já havia sido destruído pelo rei Nabucodonosor. Depois, passado anos e anos depois, o rei Herodes mandou reerguer este segundo templo aqui, a qual nós estamos falando, a qual Jesus, né, falou que não restaria pedra sobre pedra. Por que Jesus falou isso? Porque logo em seguida, passado anos e anos depois, né, o rei Tito, se eu não me engano, mandou destruir esse templo. Então isso aqui já é o segundo templo de Salomão. Você está entendendo? Não estou confundindo sua cabeça não, né? Então, por isso a importância desse véu, dessa cortina. Porque ela fazia, mesmo com Jesus já na terra, ela fazia separação de nós gentios com Deus. Entendeu? Por isso que Jesus entregou o teu espírito, né? Se entregou naquela cruz
E o véu foi rasgado de cima a baixo para que nós tivéssemos, né, o privilégio, né, de chegarmos até Deus sem intermédio, sem precisar de holocausto, sem precisar de profetas, sem precisar de sacerdotes, né, como era na época da lei. Você está entendendo? Nós só passamos a obter o direito da salvação, nós gentios, eu e você, depois que Jesus morreu. Aí que nós passamos a ter direito à salvação, né? Talvez você não sabia disso. Se você não sabia disso agora, graças a Deus você está sabendo. Você está entendendo? Porque a nação eleita do Senhor é o povo de Israel e não eu e você. Nós éramos estrangeiros, né? Mas graças a Deus, né, nós não somos mais estrangeiros. Por quê? Porque Jesus se entregou por mim e por você ali naquela cruz. Ele pagou o grande preço, a qual você já sabe, né, por mim e por você ali naquela cruz, né? Por isso que nós temos hoje o direito, onde que nós estivermos, nós temos o direito, glória a Deus por isso, de, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos achegarmos diante do Pai, né? E conversarmos com Ele, e Ele ouve os nossos clamores, os nossos pedidos, né? O importante, irmãos, é que quando você tem que saber disso também, eu não vou entrar muito nesse assunto não. Quando o rei Salomão, né, mandou construir o primeiro templo de Salomão, você sabia que o coração dele já estava corrompido? O coração de Salomão, quando ele construiu o primeiro templo, o coração dele já estava corrompido. Na verdade, Salomão, quando construiu o primeiro templo, não foi para Deus, não. Salomão tinha como deusa uma deusa chamada Sofia. Olha para você ver. Ele prestava culto a uma deusa chamada Sofia, que na verdade é um demônio. Ou Artemises, né? Ou uma deusa chamada Artemises, que são a mesma. Olha para você ver. Isso é só uma curiosidade escatológica que eu estou passando para você, mas é muito importante você saber disso. Que Salomão, quando mandou fazer o primeiro templo, ele não fez para Deus, não. Ele fez em honra a essa deusa Artemises ou Sofia, como você preferir, né? Por isso que mais tarde o rei Nabucodonosor destruiu, logo depois, passado anos depois, o rei Herodes mandou reconstruir o templo pela segunda vez, e depois, logo depois, o rei Tito veio a destruir esse templo. Agora o terceiro templo, como diz, né, o livro de Apocalipse, no livro de Daniel, vai ser reerguido agora no final dos tempos, né, para que o anticristo venha se assentar. Mas eu não vou me aprofundar nisso agora não, porque senão vai confundir a sua mente. Isso é um assunto para outra hora, né? Isso é um outro tema. Isso é só uma curiosidade para você ficar mais ou menos entendido do assunto.
Deus te abençoe. Você tenha uma boa noite. Um forte abraço em nome de Jesus.